Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe e honre sempre e a toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das 7 unções às 9, 15 e 19h30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você vai morar com Jesus? Só tem um caminho que leva ao céu. E é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus. Se ainda não tem certeza da sua salvação, precisa ter, porque Jesus está voltando. Segunda-feira, às 15 horas, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, vamos voltar a apresentar ao Senhor tudo que nós projetamos para 2012 e também vamos clamar por todos os trabalhadores. Nós vamos estar buscando a Deus para que o Senhor abençoe a vida de todos os trabalhadores. Olha o que diz aqui em Efésios 5, no 18 ao 20. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Não se embriaguem. Eu penso que nós podemos abrir. Porque muitos não perderam a sobriedade apenas com bebida alcoólica. Mas se embriagaram e, ao invés de permanecerem sóbrios, se embriagaram de muitas coisas. Muitas. E a Bíblia está dizendo que leva à desgraça. E muitas pessoas hoje estão caindo em desgraça porque estão embriagadas, mas não pelo Espírito Santo. Perderam a sobriedade. Porque tem se envolvido com muitas coisas e não com o Espírito. Mas com coisas carnais que matam o Espírito. Porque quando você se envolve com coisas carnais, não vai ter lugar para o Espírito. E é onde muitos estão caindo em desgraça. Porque eles têm se envolvido com muitas coisas. Têm se embriagado com muitas coisas. Mundanas. Com muitas coisas mundanas. Que alimentam a carne, mas levam à desgraça. E o Senhor está dizendo, se encham do Espírito. Tem gente que está vazio do Espírito Santo, mas cheio de carnalidade. Cheio.
cheio. Está embriagado de coisas carnais. Embriagado. Totalmente. E isso leva à desgraça. O Senhor está dizendo, se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar à presença de Deus. Para de dar lugar a coisas que levam à desgraça. Para de alimentar coisas que levam à desgraça. Para. A Bíblia diz, animem. Animem uns aos outros. Se anime. Cante ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Quer dizer, tenha uma vida voltada para Ele. Tem gente que não consegue se animar em Deus. Ele só se anima se for à base de questões carnais. De atos carnais. De escolhas carnais. Tudo que diz respeito a buscar a Deus, a estar em Deus, é chato. É ruim. A pessoa não quer. Ela não quer. Não entra dentro dela. Por quê? Porque não dá espaço. Não se esvazia. Está lotado de coisas mundanas. Como é que vai se encher de coisas celestiais? Está sendo dominado pela mente da carne, não pela mente do Espírito. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos, salmos ao Senhor. Você tira tempo para Deus? Você louva a Deus? Você glorifica a Deus? Você tem prazer nas coisas de Deus? Que é isso que a Bíblia está dizendo. Passe a ter prazer nas coisas de Deus. Alimente isso na tua vida. Talvez você não tenha prazer nas coisas de Deus. Talvez a tua vida é só voltada para coisas que alimentam a carne. O que vai comprar, o que vai comer, o que vai vestir, para onde vai, que filme vai ver, é o capítulo novo da novela. É a viagem que vai fazer, aquilo que vai fazer, aquilo outro. Não estou dizendo que não deva ver TV, ou fazer a viagem, ou comprar, ou comer, não é isso. Estou dizendo que tem gente que só se preocupa com essas coisas. Ele não se preocupa em tirar tempo para Deus, ele não tem tempo para orar, ele não louva a Deus, ele não agradece a Deus por nada, mas só reclama. Se der, se sobrar um tempinho, eu vou lá na igreja. Um tempinho, eu vou com Deus. Um tempinho. Se der. Se não der, talvez você não se preocupe, não faz um esforço sequer de investir tempo em Deus, de gastar tempo com Deus. Tudo. O que te seduz são coisas que o Senhor afirma na palavra. Que não são boas. Não levam à bênção. Não tem poder de levar a uma vida abençoada, boa. Olha só, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Você é grato pela vida que Deus te deu? É grato pelas coisas boas que Deus tem feito? Você tira tempo para agradecer de verdade? Eu não estou só falando, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Estou falando de mostrar com obras, atitudes de gratidão. Você tem? Você prioriza Deus? Como pode pensar, não sei, será que acha que tem como chegar a um bom lugar sem priorizar a Deus?
Talvez você até diz que serve a Deus, mas é a porta larga. Eu quero te lembrar que a porta larga leva à perdição. Eu quero uma igreja, eu quero Deus, mas eu quero o mundo também. Talvez você quer transformar a verdade de Deus em uma mentira. E quer que todo mundo aceite isso. A porta larga leva à perdição. Não tem como você vencer do Senhor se não tiver sacrifício? Sacrificar sua carne, subjugá-la. Paulo disse: eu esmurro a minha carne. Eu esmurro. A carne quer muito, mas o Senhor diz: se encha do meu espírito. Se encha. Não se engane, não se deixe enganar. Se você tem buscado a porta larga, ela conduz à perdição. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tudo que há no mundo é a sua corrupção e concupiscência. Tudo isso passa. Mas só vai permanecer aquele que faz a vontade do Senhor. Só quem faz a vontade do Senhor. Vontade do Senhor, viu? Não é vontade da carne. Não é vontade do mundo. Não é vontade da família. A vontade dos amigos. Porque talvez você faz a vontade de todo mundo, menos de Deus. A tua vontade, estou com vontade disso. Meu amigo está com vontade disso. Meu parente está com vontade disso. Eu estou com vontade disso. E a vontade de Deus? E a vontade de Deus? Entenda isso. O Senhor quer te salvar. E não adianta insistir no caminho largo, não, viu? A porta que leva ao céu é estreita e apertada. Pecado não vai passar. Não vai passar. Não vai. Não adianta você achar que vai, porque não vai. Não vai. Não sou eu. Isso não saiu da minha cabeça. Isso é bíblico. Não vai nessa. Às vezes você talvez quer se enganar com aquela... mas tem um monte de gente... Eu também conheço, tem uns cristãos evangélicos que fazem... Eles estão na porta larga, eles não vão herdar o céu. Porta larga não leva ao céu. Mas é que eu quero viver. Viva em Cristo. Viva para Cristo, isso é viver. Isso é viver. Isso. Paulo disse, viver é Cristo, morrer é ganho. E alguns acham que ele já estava falando que estava aceitando, buscando a morte. Não, ele não estava buscando a morte, não. Ele estava deixando bem claro que viver, vida era Cristo. E morrer para a carne, morrer para o mundo. Morrer para o pecado. Morrer para tudo isso que as pessoas aplaudem. Mas o Senhor condena. É ganho. É ganho. Então, a Bíblia diz que se uma pessoa quiser seguir o Senhor, deve negar a si mesmo. E negar a si mesmo significa negar suas vontades. Aquela vontade carnal. Mas que o Senhor disse, não, isso não é para você. O Senhor te chamou para ser santo. Ele me chamou para ser santa. Ele nos chamou para a santidade. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. E você deve lutar para santificar tua mente, teus ouvidos, teus olhos, tua boca, tuas mãos, teus pés, santifica teu corpo. Se encha do Espírito.
Se encha do Espírito e diz não ao pecado, não a vontades carnais. Em nome de Jesus. Não, isso não é ser radical. Não é ser radical. Isso é ser inteligente. Isso é ser inteligente. Viu? Não pense que isso aqui é exagero. Conheça a palavra de Deus. E não ceda a interpretações malignas, viu? Porque quero lembrar que até o capeta usou a palavra para tentar convencer o Senhor a mudar de ideia. Cuidado, o diabo usa da própria palavra para enganar as pessoas. Não se engane, não se deixe enganar. A porta larga conduz à perdição, mas é estreita a salvação. Pecado não entra no céu. Se a Bíblia diz que é pecado, não adianta você tentar se convencer que dá para dar um jeitinho. Não dá. Deus não vai mudar de ideia. É você que tem que se submeter. Ele não vai fazer uma Bíblia só para você. A palavra é uma só. Nós precisamos nos submeter a ela. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, eu volto já para nós orarmos. Senhor Gerson, o que vocês conquistaram através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Eu acho que, em primeiro lugar, foi o posicionamento espiritual. Nós estamos frequentando a igreja desde junho do ano passado e a principal conquista foi essa, o posicionamento espiritual. Agora, nessa semana, nós tivemos uma vitória, que foi uma vitória grandiosa. Eu sou vendedor, eu trabalho com vendas de máquinas e há um ano atrás nós havíamos feito uma venda de máquinas para um cliente e agora as máquinas estavam sendo entregues e a empresa que eu trabalho mandou um documento para o cliente aprovar para ser feita a liberação das máquinas na alfândega. E eu levei ao cliente esse documento, o cliente aprovou. Quando veio o documento original, existia uma informação nesse documento que o cliente queria que tirasse essa informação para ele poder desembaraçar as máquinas. E a nossa empresa disse que não, que já tinha feito o modelo, o cliente tinha aprovado e esse documento não ia ser modificado. E o cliente então passou a me acusar, dizendo que eu tinha liberado, ou seja, dito que isso ia ser feito e que as máquinas poderiam ser embarcadas, e a empresa que eu trabalho dizia, não, eu mandei para você os documentos para você mostrar ao cliente e o cliente aprovou, então nada vai ser mudado. E aí, com esse nosso novo posicionamento de fé, a fé viva que a bispa prega tanto, nós dobramos o joelho, oramos e graças a Deus na quinta-feira esse documento, só por Deus, foi modificado e as máquinas agora estão sendo desembaraçadas pelo cliente sem problema nenhum. O senhor dizia para mim que humanamente falando era impossível ter-se essa situação resolvida, solucionada, não é isso? Humanamente, pelos olhos humanos, era impossível. A empresa estava irredutível em não mudar e o cliente em não aceitar as máquinas se esse documento não fosse mudado. Isso ia ser um prejuízo para os dois lados. A partir do momento que veio esse problema, essa situação adversa até o senhor fez um voto com Deus e Deus honrou o senhor, não é isso? Fiz um voto. Eu já viemos de outras denominações, estamos aqui, como eu falei, desde junho, mas eu a partir de janeiro já sentia no coração, eu tinha um problema que eu gostava de tomar uma bebida e eu fiz um posicionamento em janeiro que eu nunca mais ia beber. Eu tinha feito o voto de um ano e era um voto totalmente errado, ou seja, um voto de um ano não significa nada. E eu então, a partir desse problema na fé, eu disse que nunca mais vou colocar uma bebida de álcool na minha boca. E também fiz um propósito do próximo batismo ser batizado aqui na igreja. Isso fez a diferença? Isso faz total diferença, completamente. Eu sou uma nova pessoa, eu digo que eu renasci em Cristo. Dona Silmara, a senhora também tem uma empresa que antes a senhora dizia para mim que era problemática, as coisas não caminhavam, hoje está uma bênção, está arrebentando, é isso? Isso mesmo, nós ficamos desde que chegamos em São Paulo 3 anos e meio sem igreja nenhuma. E eu converso com muita gente, muitas pessoas têm as mesmas reclamações, que às vezes vão em algumas igrejas e alguns ministérios, mas o resultado não vem. E eu acho que é um problema sério isso mesmo.
Depois que eu conheci o ministério aqui, mudança de vida, e me posicionei diante das situações que foram acontecendo, sobrenaturalmente os resultados foram mudando, mas a visão que é passada nessa igreja é completamente diferente de tudo que a gente escuta por aí. Porque as coisas não podem ser feitas e conquistadas como se fosse um passe de mágica, isso não existe. Então a bispa ensina, direciona a forma que você tem que se posicionar, lutar pelas suas vitórias, e a gente tem recebido isso dia após dia mesmo, os resultados. Então a gente tem outras batalhas que nós estamos enfrentando e se posicionando de uma forma completamente diferente do que a gente se posicionava antes, e os resultados são completamente diferentes mesmo. Mudou a fé, mudou o espírito, mudou os resultados. Com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Hoje, às vezes, as pessoas conversam comigo a respeito de lutas que elas têm passado, mas assim, a gente tem visto que realmente tem muitos lugares abertos, mas sério, com resultado, que a gente possa buscar e ser orientado pelo poder de Deus, orientado pelo como exercitar uma fé viva, realmente é muito raro, e isso eu encontrei aqui. E outra coisa, eu tenho muito orgulho, às vezes eu oro e agradeço a Deus, falo, Deus, obrigado pelo Senhor ter levantado a bispa, porque se fosse na época antiga, ela seria um Josué, um Caleb, tanta diferença de tantos outros bispos, pastores, Deus levantou ela com tanto poder para nos orientar. Eu até disse para ele outro dia, eu falei assim, olha, tomara que a bispa dure muitos e muitos anos, muito mais do que eu, porque eu não quero ficar sem orientação de uma bispa tão poderosa, ungida na mão de Deus, mesmo para orientar a gente. Felizes hoje com o ministério. Muito felizes e poderosos. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para vocês? Eu acho que o próprio nome diz, é uma mudança de vida completa e total, principalmente espiritual. Isso acho que é a grande... Não teria outro nome para esse ministério a não ser mudança de vida. Quem entra aqui não consegue sair igual. Para essa pessoa que nos assiste nesse momento, independente da situação, o problema que ela vive, se ela vier mudar o espírito, mudar a visão, os resultados vão acontecer na vida dela também? Com certeza absoluta. Se praticar aquilo que a bispa fala, que está escrito na palavra, que é a fé viva, com certeza não sai daqui sem vitórias. Segunda-feira, dia 30 de abril, às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas e para a vitória do trabalhador. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente, apresente as tuas razões, para que te possa justificar. E na terça-feira, única reunião, às 9h da manhã. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida que o Senhor quer salvar, libertar, transformar, tirar do pecado, tirá-la da porta larga da condenação. E ela precisa se abrir, aceitar, subjugar a carne, dominar a carne e ouvir a sua voz. Que todo controle maligno, satânico, diabólico, carnal, mundano, seja repreendido agora e saia da vida dela. Que ela seja livre, que a mente dela seja aberta e que ela entenda exatamente o que o Senhor está falando e decida colocar força para te obedecer. Que ela decida esmurrar a carne, manter a carne sob controle, se encher do Senhor, se encher da tua palavra. Como está dizendo a tua palavra aqui, Senhor, se encher de coisas espirituais e não de coisas carnais. Ser grato ao Senhor. Se envolver com coisas espirituais e não mundanas. Abençoa ela. Com esse entendimento e que ela se aproxime do Senhor, porque o Senhor vai se aproximar dela. Abençoa lares, famílias. Todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter, eu consagro tudo que está sobre a TV. Tudo que essa pessoa colocou, eu consagro agora. E determino curas, libertações, transformações, milagres, soluções, portas abertas. Libertação de vícios, de medicamentos, de doenças, de opressão, de perturbação, de insônia, de pesadelos, de bebida, de drogas pesadas, permitidas, não permitidas. Eu repreendo agora e determino que ela seja livre
Em nome de Jesus. Salva agora, meu Pai, por intermédio desse programa. Liberta as vidas, convence do pecado, do juízo. Liberta, Senhor. Tudo para a honra e glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas, erguidas com poder. Porque elas têm semeado na tua obra, então elas têm direito a viver suas promessas. Abra as portas que elas tenham para emprestar. E não tomem emprestado, que tenham mais do que o suficiente, que tenham com abundância, com fartura. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, e a tua palavra diz, dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, que vai voltar. Então, se ela desce, ela semear, ela vai ganhar com isso e muito. Visita a todos com vitórias, com salvação e libertação, com mudança de entendimento. Troca corações de pedra por de carne. Renova o entendimento, tira as escamas dos olhos, tira argueiro, passa colírio nos olhos, dá visão espiritual. Tira as escamas. Tira a surdez espiritual. Dá ouvidos sensíveis ao teu povo. Maldição com entendimento, com discernimento. Lava o teu povo com teu sangue agora. Salva. Onde esse programa estiver chegando, que salvação esteja chegando também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Se quiser ligar para nós, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876-5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Teremos batismo. E segunda, às 15 horas, em todos os templos, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas e a benção para todos os trabalhadores. Trabalho de poder. Venha, esteja entre nós. Deus tem buscado por você e quer te abençoar. Se ele não voltar, não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.